Agora, no nosso treinamento, nós vamos ver um ponto importante, que é a questão de ler antes de enviar, ou atenção ao fazer as coisas. Por que a gente tem que pegar e observar e ter essa atenção? Porque às vezes a nossa mente é tão rápida que age mais rápido do que nossos dedos ao digitar ou ao escrever. A gente pensou, mas não escreveu. Tem às vezes aquela questão que o teclado do computador, às vezes o teclado do celular, uma letra não entrou. E o corretor ortográfico, ele muda totalmente a palavra do que a gente ia fazer. Quer ver uma coisa bem simples? Pega o WhatsApp de vocês. Abre aí no contato de qualquer pessoa. Escreve aí, Fernando. Escreveram, Fernando? Qual foi a próxima sugestão que o WhatsApp deu? Henrique. Fernanda. Quando está escrevendo Fernando? Não. Já escrevi Fernando. Qual que é a próxima opção de palavra que ele deu? Fernando, espaço. Já escrevi. Qual foi a sugestão que ele me deu depois? Feriado. Hã? Meu Deus, Fernandes. Fernandes. E Fernanda. Aí, para muita gente, está dando Henrique. Coloca aí Henrique. Quem só não deu Henrique, escreve Henrique. E dá espaço. Henrique. Qual foi a opção que deu agora? Henriques, Cardoso. Henriqueta e Rabisco. Meu Deus, Cardoso. Muitos deram Cardoso. Quem que era? Fernando Henrique Cardoso. Presidente. Agora, escreve aí. Vamos pegar um atual. Luiz. Com essa ou com Z? Fica a preferência de vocês. Luiz. Com S. Luiz de Almeida Fernandes. Para muitos, deu opção de Carlos. Para alguns, deu Fernando. Porque, às vezes, você tem o costume de sempre falar com alguém que tem o nome de Luiz Carlos. Então, ele já associa. Tanto é que meu sobrenome San Gregório não é comum. Se eu escrever S-A-N, ele já dá San Gregório. Então, a inteligência artificial, ela se adapta com o mudo e volta, imaginando que você está falando talvez do Fernando Henrique Cardoso, ou talvez quando você coloca Luiz, ele está acostumado de você falar com algum Luiz Carlos, ou um Luiz Henrique, um Luiz Fernando. Só que se eu colocar o I, só coloquei o I depois de Luiz, o que deu para muita gente aí? Luiz? Luiz e Inácio. Já deu Inácio, para muita gente já não é, ou seja, ele pegou fora do seu cotidiano, voltado ao mundo. Então a inteligência artificial, ela para ser prática, ela te dá sugestões, ela te corrige. Só que você, sem querer, você foi apertar um número, bem no meio, onde tem o número 5, eu tenho a palavra Inácio. Eu coloquei Inácio e nem percebi. Eu fui apertar a letra T, meu dedo é grande, às vezes apertei o número 5 e nem percebi. Só que eu não estou lendo, e já escrevi lá rapidinho e já enviei. Qual foi o que aconteceu? Coloquei o nome errado do cliente, coloquei um nome que não tinha nada a ver, coloquei uma coisa que não tinha sentido nenhum. Às vezes eu ia colocar para o cliente, aí você vai conseguir amortizar. Só que eu escrevi errado, aí eu mandei para ele, aí você vai conseguir amor. Mudou o conceito da palavra? Mudou tudo. E detalhe, tem muito cliente que ele se apega ao que está escrito. Escrever em letras maiúsculas, porque esqueceu o caps lock ligado, o cliente vai achar que você está gritando com ele, que essa é a expressão, só que nem todo mundo sabe, mas o cliente recebeu, ele sabe. Então não é destaque, você está gritando. Aí a gente fala, para de ser grosso. Mas onde que eu estou sendo grosso? Teve uma cliente que eu fiz uma pergunta para ela, assim, até então eu sabia a resposta, mas na dúvida eu fiz a pergunta. Essa conta já não foi transferida para o nome da pessoa?
Ai, como você é grosso. Eu só perguntei se foi transferido. Não usei letra maiúscula, não usei nada. A pessoa, por achar aquela pergunta tão irônica, ela achou que eu estava sendo ignorante. Só que na verdade não, eu queria a resposta para saber como ajudar. Porque ela estava me questionando uma conta de uma inquilina, perguntando, mas essa conta já não foi transferida para a inquilina? Aí ela achou que eu estava sendo ignorante com ela. Então, escrever errado, deixar o corretor ortográfico mudar o que você está escrevendo, pode mudar todo o contexto, pode mudar toda a situação. A mesma coisa acontece com vírgula. Teve um rei que ele foi viajar, aí ele deixou uma ordem bem clara, porque o reino dele estava sendo ameaçado por espiões. Qualquer pessoa estranha que aparecer no reino deve ser presa, me comunique e depois eu avisarei se ela deverá ser morta ou não. Aí veio o cunhado dele visitar ele. Aí prenderam o cunhado dele, mandaram toda a descrição para ele e perguntaram na carta: devemos matá-lo? Aí ele respondeu: não, deixe ele viver. O que eles fizeram com o cunhado do rei? Não deixe ele viver. Aí quando mataram o cunhado do rei, o rei chegou lá para poder ver, mas por que mataram meu cunhado? Aí mostraram o bilhete, o rei: eu esqueci de pôr a vírgula. Eu esqueci da vírgula. A pergunta é: devemos matá-lo? Não, não deve matá-lo, deixe ele viver. Só que o rei esqueceu da vírgula. Mudou totalmente o conceito da frase? Mudou. Então, qualquer cliente, cuidado, antes de enviar, leia, preste atenção. Outra questão muito importante: quando eu escrevo, principalmente no WhatsApp, que é um dos meios de comunicação que nós mais usamos, lá em cima eu tenho os 3 pontinhos, eu tenho uma ferramenta chamada pesquisar. Se eu procurar viver, ele vai procurar entre todos os textos a palavra viver. Ou seja, eu converso todos os dias com a Gabriela, que é minha assistente. Eu quero saber sobre a cliente Vanessa, eu vou lá em pesquisar Vanessa, eu vou só achar assuntos relacionados a Vanessa, porque foi digitado o nome Vanessa. Então, toda vez que eu conversar com o meu cliente, que eu conversar em forma de texto, eu vou ter uma ferramenta aliada que é a pesquisa. Ah, eu não sei onde eu mandei isso para o cliente, porque eu mandei em áudio, eu tenho que ouvir áudio por áudio. Todas as vezes que você escrever com o seu cliente, e ele mandar áudio e você continuar escrevendo, você vai observar a grande maioria, se não tiver dificuldade em escrever, vai começar a escrever também. A minoria que tiver dificuldade vai falar: desculpa, para mim é mais fácil, você não se importa de eu continuar mandando áudio? Você não se importa, continua. Mas escrever vai ser mais fácil para você localizar. O seu cliente escrever vai ser mais fácil para localizar. Agora eu tenho que explicar uma coisa para o cliente que é muito complexa. Eu tenho que passar sentimentos para ele. Eu tenho que passar aquela informação com emoção para ele. É áudio. Uma vez eu conversando com um corretor, eu presto serviço também para outros corretores. Presto uma consultoria para alguns corretores. Ele mandou para mim: San Gregório, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? A gente lutou tanto para aprovar o crédito da cliente. E assim, aprovou o crédito da cliente em 120 mil. Ela precisava de 150. Questionei, mexemos lá, 130. Questionei porque tudo estava um problema no imóvel. Mandaram o engenheiro, aumentou o crédito 145. Ela precisava de 150. E ele ainda estava preocupado, não tinha mais o que eu questionar. Eu falei para ele, inclusive era Marcos também: Marcos, você vai mandar mensagem para sua cliente de áudio desta forma que eu vou passar para você. Meus parabéns,
Nós conseguimos vencer vários obstáculos, questionamos, brigamos. Você sabe de toda a guerra que a gente teve, dos 150 mil conseguimos chegar em 145. Olha só que beleza. Agora não falta mais 30 mil, falta só 5. Vê o que você consegue em frente a esses 5 mil, conta comigo, eu parcelo, eu te ajudo. Mas ó, parabéns, 145 já conseguimos. Não precisa nem falar que assinou o contrato e correu tudo bem, que a gente ficou feliz. Agora, se o corretor vem naquela tristeza, ainda falta 5, aquele desespero, e não passa a emoção correta, ou faz o texto, não ia ter o mesmo efeito. Então, para lembrar, para ficar organizado e para melhor entendimento, escrevemos. Para passar sentimentos, gravamos áudio. Então, a gente vai avaliar cada situação, cada cliente. Tem cliente que só vai entender melhor falando, tem cliente que vai entender melhor escrevendo, mas nunca aquela escrita de rolar a página, o cliente não vai ler tudo aquilo. Nunca aquele áudio de 3 minutos, 4 minutos, a não ser que é uma coisa que você tem que explicar, muito detalhado. Mas se for o caso, liga para a pessoa. Então, cada situação vai mudar de acordo com o cliente, de acordo com a situação. Mas ler antes de enviar, ou às vezes até ouvir o seu áudio antes de enviar, é muito importante. A inteligência artificial, o corretor ortográfico, pode trabalhar a favor, mas pode também trabalhar contra vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nesses detalhes. Às vezes, para escrever, explicando aqui, às vezes eu escrevo errado, não ponho assim, porque eu estou fazendo algo rápido, algo dinâmico. Imagina no celular, que eu ainda tenho uma inteligência artificial, que às vezes eu vou contar com ela que ela está mandando a informação correta, mas não está. Às vezes é uma palavra que ela conhece ou não, mas vai estar participando. Então a gente tem que ficar muito atento nesses detalhes, porque essa comunicação é muito importante, ela pode fazer a diferença da venda ou não. E a forma como nós entregamos as mensagens faz toda a diferença também. Como assim faz a diferença a forma como nós entregamos as mensagens? Teve um rei que ele teve um sonho, que caiu todos os dentes da boca dele, todos os pelos do corpo dele. Ele ficou intrigado com aquele sonho. Ele chamou os principais sábios dele. Só que um sábio só não estava disponível. Ele falou, não, manda os outros vir e deixa esse aí. Explicou o sonho para os sábios, eu quero a interpretação. Os sábios se reuniram, conversaram e falaram, ó rei, isso é uma tragédia. Os dentes representam os parentes. Todos os seus parentes vão morrer. Os pelos indicam a proteção. Todo o seu exército vai cair, meu rei. Isso é uma tragédia. O rei se enfureceu e mandou matar todo mundo. Aí falou, chama aquele último sábio que eu não chamei ainda. Aí ele ficou, meu Deus, eles estavam certos. Como que eu vou passar essa informação para o rei? Ele chegou, ó meu rei, isso é maravilhoso, esse sonho que você teve, meu rei. Vida longa, meu rei. Todos os seus parentes vão morrer, mas o rei vai continuar vivo. Todo o seu exército vai cair, mas o rei vai continuar vivo. Vida longa ao rei. Qualquer um pode cair, mas o nosso rei vai viver mais do que todo mundo. O rei ficou feliz e deu riquezas para ele. A mesma informação, formas diferentes de se transmitir a informação. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar, o que eu tenho que transmitir para o meu cliente? Vai precisar envolver uma informação que eu vou precisar pesquisar depois, ou vai envolver algum sentimento? Então, palavras bem escolhidas é melhor. Tem até uma piadinha que o povo fala assim, eu tenho que fazer um cheque de R$70. Esses R$70 é com S ou com C? Aí o outro fala, faz 2 de 35 que está tudo certo. Então, às vezes, se eu estou na dúvida e o corretor não está me ajudando na palavra, usa outra palavra. Se é uma palavra de duplo sentido que pode ser mal interpretada, usa outra palavra. Tem muita gente que se enrola com palavras mal interpretadas. Então a gente tem que sempre ficar atento. Então essa nossa comunicação com o cliente tem que observar pequenos detalhes.
pequenos detalhes, uma simples vírgula pode fazer a diferença e pode contar a vida ou a morte de uma pessoa. Então o cliente, conversem bastante, perguntem bastante, não deixe ele encabulado, não deixe ele se sentir interrogado, escrevam bastante, leiam antes de enviar, gravem, ouçam antes de enviar, prestem atenção. Muita coisa pode fazer a diferença. E com certeza vocês vão ter um bom sucesso nisso. Pode fechar.